estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Débora e a nossa aula é de matemática. E vocês já sabem, como de praxe, iniciamos a nossa aula relembrando os conteúdos que nós trabalhamos, aprendemos na aula anterior. Vamos lá, vamos relembrar juntos. Nós estamos falando sobre ideias de multiplicação. E nessas ideias de multiplicação, nós já trabalhamos com adição de parcelas iguais, disposição retangular e trabalhamos na aula anterior com combinação de possibilidades. Ainda falta ali a proporcionalidade. Olha só, falamos que a multiplicação está sempre relacionada com a repetição de parcelas iguais em uma soma. Que escrever 6 vezes 3 é a mesma coisa que pegar o número 3 e escrever 6 vezes ele na adição. Possibilita também uma disposição retangular, porque 3 vezes o 6 é a mesma coisa que 6 vezes o 3. Ambos vão ter o resultado 18, que aí a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, o produto final, ok? Falamos que de uma forma mais qualitativa, a multiplicação ela pode ser usada no dia a dia, em situações do cotidiano. Por exemplo, que o aluno repetiu o ano pela terceira vez, que o pedágio lá entre São Paulo e Rio de Janeiro congestionou 10 vezes durante o ano, utilizando em situações qualitativas no dia a dia a ideia de multiplicação. E falamos que a multiplicação não é só isso, que existem casos em que nós usamos a multiplicação para combinar eventos que são produzidos ou pela natureza ou pelo homem. E que nesses dois campos, tanto produzido pela natureza quanto produzido pelo homem, nós podemos calcular o número dessas combinações usando a multiplicação como recurso. E aí nós fizemos algumas atividades que nós tínhamos que combinar, eu não lembro o nome do menino, mas ele tinha lá 2 calças, uma cinza e uma calça lilás. E que ele tinha 3 cores de camiseta, camiseta vermelha, camiseta amarela e camiseta azul. E que a gente queria saber quantas possibilidades de combinação dariam no total. E aí nós fizemos calça cinza com a camiseta amarela, calça cinza com a camiseta azul, calça cinza com a camiseta vermelha. Daí nós usamos a multiplicação, mostrando que o resultado final, se você pegar 2 cores de calça e 3 cores de camiseta, você multiplicando o 2 pelo 3, você chegaria em 6 possibilidades de combinações. Mas nós fizemos com os bonequinhos para ver se realmente davam 6, se a multiplicação dava certo. E vocês viram na prova real dos fatos, usando a multiplicação, que dá certo sim, ok? E aí foi uma tarefa para casa, uma tarefa um pouquinho mais difícil porque nós usamos 3 itens. Nós usamos tecido, que era a dona Natália, que fazia tapete de retalhos. E nesses tapetes de retalho ela usava tecido, 2 tipos de tecido, a malha e o jeans. Ela usava figuras de animais, o gato e o pato. E ela usava cores diferentes. Vamos dar uma olhadinha? Branco e verde. Vamos lá? Corrigindo a tarefa de casa. Vou deixar alguns segundinhos para que vocês busquem o caderno, para que a gente possa estar corrigindo ou até fazendo juntos neste momento agora. Vamos lá? Preparados? Vamos lá? Vou repetir o enunciado. Para fazer tapetes, Dona Natália usa sobra de retalhos e desenhos de animais. Em cada um, ela coloca uma cor diferente, um desenho diferente e um tecido diferente. Utilizando a multiplicação, responda: quantas possibilidades de combinações diferentes teremos? Aí vocês tinham que copiar essa tabela que vinha com a cor, uma coluna, que é branco e verde, que tinha o animal, que era o pato e o gato, e tinha o tecido, que era de malha ou de jeans. Bom, vamos lá, olha só.
Eu trouxe, antes de usar a multiplicação, vamos fazer a prova real, vamos ver se vai dar certo? Olha só, tínhamos uma cor, a cor branca e outra cor, que é a cor verde. Então, duas cores de tecidos, né? Aí, nós temos duas possibilidades de animais, que eram ou o desenho de um gato no branco ou o desenho do pato no branco. No verde, a mesma coisa, ou um desenho de um gato ou o desenho de um pato no verde. Então, temos cor verde e cor branca. São duas cores. E aí, nós temos ou o gato, ou o pato, ou o gato, ou o pato naquelas cores. Mas nós temos os tecidos, olha só. Nós temos malha ou jeans. O gato pode ser feito com malha ou com jeans, o tapete. Ou você pode colocar na cor branca o pato ou na malha ou no jeans. A mesma coisa o gato no verde lá. Tecido verde, o desenho gato na malha ou no jeans. O tecido verde, o pato na malha ou no jeans. Quantas possibilidades deram no total? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui deram 8 possibilidades de combinações, usando duas cores diferentes, 2 tecidos diferentes e 2 figuras de animais. Vamos ver? Eu trouxe uma outra forma da gente olhar antes de ir para o cálculo da multiplicação. Só usando a tabela. Então, eu tenho ali, eu vou usar a cor branca, vou usar o desenho do pato e vou usar o tecido de malha. Uma combinação. Bom, agora eu vou usar a cor branca, o desenho do pato no tecido de jeans. 2 combinações. Agora eu vou usar a cor branca no desenho do gato na malha. Agora eu vou usar o mesmo no jeans. Já deram 4 possibilidades aí de estar fazendo com o que eu tenho de tecido, de cor e de desenho de animal. Bom, agora eu vou usar a cor verde. O verde no pato, na malha. Então, eu tinha 4, agora eu tenho 5. Ou o verde no pato, no jeans. Eu tenho 6. Ou o verde no gato, na malha. 7. Ou o verde no gato, no jeans. 8. Eu tenho 8 possibilidades. Como que eu posso usar agora na multiplicação? Bom, vamos fazer a continha juntos? Eu tenho 2 cores, que é a quantidade de cores, vezes 2 quantidades de animais. Então, 2 vezes 2, eu tenho 4. Ah, professora, mas tinha uma terceira possibilidade ali. Tinha as cores, tinham os animais e ainda tinha o quê? Os tecidos. Então, eu tenho que pegar o resultado, 4, que é da quantidade de cores e de animais, e multiplicar por a quantidade de tecidos. 4 vezes o 2, 8, usando a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, eu tenho o 8, usando a multiplicação. Vocês conseguiram chegar no resultado de 8 combinações? Como vocês fizeram? Usaram a multiplicação? Não usaram a multiplicação, porque se tratavam de 3 fatores e não só de 2, por isso que tinham que ser 2 contas de multiplicação? Como que vocês chegaram nesse resultado? Então, vou deixar um tempinho para que vocês corrijam a parte da multiplicação, ok?
pronto, corrigiram, é um pouco difícil na hora de efetivar o cálculo. Mas, quando a gente faz os desenhinhos, a gente consegue entender como, usando o cálculo, se chega nesse resultado. Eu tenho certeza que vocês entenderam o que é combinação de possibilidades. Combinando para chegar em quantas possibilidades, ok? Mas nós vamos fazer aquela aula de revisão que eu falei na aula anterior, trazendo atividades de adição de parcelas iguais, disposição retangular, combinação de possibilidades e o que nós vamos aprender hoje, que é proporcionalidade, tudo junto e misturado para ver se vocês conseguem chegar no resultado sem pensar nos nomes. E depois a gente pode até nominar para que fixe ainda mais o conteúdo, ok? Bom, na aula de hoje nós trabalhamos ali adição de parcelas iguais, disposição retangular, combinação de possibilidades. Opa, desculpem. E hoje nós vamos trabalhar com a proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Bom, a proporcionalidade para matemática, para química, para física, é a simples comum relação entre grandezas. Que é isso? Agora fiquei confuso. Bom, um conceito bastante simples que eu trouxe ali na sua origem, nada mais é do que a relação entre duas variáveis. No mínimo duas variáveis. Então, assim, nós vamos proporcionalidade é a combinação de duas variáveis. Nós vamos trabalhar com duas variáveis agora. Nós estamos aí com turmas multisseriadas do 1º ao 5º ano. Mais pra frente, quando vocês forem lá para o CBJ ou avançarem para o 6º ou 9º ano ou ensino médio, vocês vão trabalhar com muitas mais variáveis, não só duas variáveis, tá bom? Então, precisamos aprender bem a trabalhar com duas variáveis para depois vocês poderem avançar, ok? Vamos lá? E para isso, eu trouxe situação problema. Nada mais, porque eu não sei o que é variável, professora. Como que eu sei que tem que combinar essas duas variáveis? Como que eu sei que tem que ter relação entre as duas variáveis? Eu nem sei o que é variável. Vamos juntos lá, vocês vão ver. Como vocês já sabem, só não sabem que o nome é esse. Situação problema envolvendo proporcionalidade, que é a aula de hoje. Bom, em uma festa de aniversário, as festas de aniversário já não são mais assim, né, gente? Não podemos estar presencialmente em todas as festas. Em uma festa de aniversário, todas as crianças ganharam o mesmo número de balões. Então, bexigas, né? O mesmo número, todas as crianças. Se duas crianças ganharam 6 balões, quantos balões ganharam 4 crianças? Vamos ver? Olha só. Aqui eu tenho uma criança. Tenho 2 crianças. Quantos balões no total as 2 crianças ganharam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 crianças ganharam 6 balões. Poxa, mas cada uma ganhou 6? Não, as 2 juntas ganharam 6 balões. Como que eu faço para dividir esses balões? Ó, é um conteúdo que logo a gente já vai entrar em divisão. Estamos falando de multiplicação. Aqui eu só vou trazer um pouquinho. Olha só. Então, nós temos que pegar os 6 balões, 6, quantidade de balões. E aí, vocês já aprenderam o símbolo de adição, que é a cruzinha, de subtração, que é o risquinho, que é o menos, de multiplicação, que é o vezes. E vocês vão aprender, alguns já sabem, o símbolo da divisão, que são as 4 operações básicas de matemática. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Hoje eu trouxe só de leve, por quê? Porque eu sei a quantidade de balões que eu tenho e eu preciso dividir esses balões iguais para 2 crianças. Então, eu tenho lá 6, que é a quantidade de balões, e eu vou dividir, esse símbolo é o da divisão, para 2, que é a quantidade de crianças. Bom, 6 balões eu dividindo para 2 crianças, cada criança vai ter 3 balões. Vamos ver? 3 com 3, 6. Vamos ver o desenho como ficou? Olha só, eu tenho uma criança, 2 crianças. Uma criança tem 1 balão, 2 balões,
3 balões. A outra criança tem 1 balão, 2 balões, 3 balões. Se eu somar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. Cada criança ficou com 3 balões. Olha só. E agora, professora? Bom, agora eu quero saber quantos balões 4 crianças teriam. Vamos ver? 4 é a quantidade de crianças que eu quero saber. 4 crianças vezes. Eu já sei agora quantos balões cada criança tinha. Então, tinham 4 crianças e eu já sei quantos balões cada uma delas tinha. 4 balões vezes 4 crianças, desculpem, vezes cada uma recebendo 3, que é a quantidade de balões, 4 vezes o 3, 4 vezes 3 balões para cada criança, eu tenho 12. 4 vezes o 3, eu tenho 12. Como que eu sei que é 12, professora? Algumas pessoas vão dizer para você, vocês estão estudando multiplicação, já aprenderam a tabuada? A tabuada vem resumindo o que a gente aprende aqui. Mas uma forma simples que nós aprendemos anteriormente é com a adição de parcelas iguais para saber se o resultado está certo. Quando eu falo 4 vezes o 3, então é porque eu tenho que pegar 4 vezes o número 3. Então, vamos lá. 3 uma vez, 3 duas vezes, 3, 4, 5, 6. 3 3 vezes, 7, 8, 9. 3 4 vezes, 10, 11, 12. Por isso, eu tenho o resultado de 12. 12, olha só. Vamos ver se tinham 12 balões na festa com 4 crianças? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, eu tenho uma criança, 3 balões, 2 crianças, 3 balões, 4 crianças, 3 balões e 3 crianças, 3 balões e 4 crianças, 3 balões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu certo o resultado? As crianças, 12 pela conta que nós fizemos, nós conseguimos com a multiplicação chegar no resultado? Conseguimos. Vamos ver agora, então, o que é variável nessa relação? Para fazer essa conta, eu usei a relação de 2 variáveis. Eu tive que trabalhar com os balões e com as crianças. Variável 1 é balão. A variável é o balão. A variável 2 é a criança. Então, eu tenho aí 2 variáveis. Eu trabalho com 2 produtos, com 2 objetos, com 2 situações. São 2 variáveis, os balões e as crianças. Deu para entender? Isso é um cálculo de proporcionalidade. Agora, eu vou trazer mais uma situação, um problema, para ver se vocês conseguiram entender. Vamos juntos? Nessa situação, de novo, a prefeitura. Um funcionário da prefeitura, ele é responsável pela organização das feiras livres. Vocês já viram feiras livres? Onde você anda e tem barraquinhas que vendem diversos produtos? Que saudade das feiras, né, gente? Olha lá. O número de barracas em cada quarteirão da rua, da feira, é sempre 12. Quarteirão nós já aprendemos, é uma quadra. Então, em cada quarteirão pode ter 12 barracas, ok? Se houver 4 quarteirões, nós sabemos que em um quarteirão tem 12 barracas. E em 4 quarteirões, quantas barracas eu vou ter? Vamos fazer a conta? Quais são as variáveis que eu estou trabalhando aí? Eu estou trabalhando com a variável 1, que são os quarteirões. Eu sei que eu tenho 4 quarteirões. E com a variável 2, que são as barracas. Eu sei que cada quarteirão tem 12 barracas. Então, eu estou trabalhando com os quarteirões e com as barracas. Eu já consigo fazer a conta. Vamos ver? Olha só. 1 é a quantidade de quarteirões. Vezes 12, a quantidade de barracas. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui eu já sei que eu tenho, muito bem, que eu tenho essa quantidade de barracas em um quarteirão. Vamos olhar na tabela?
fiz uma tabela com duas colunas, quantidade de quarteirões, que é uma variável, e quantidade total de barracas, que é a segunda variável. Na primeira linha, eu trabalho com o primeiro quarteirão, eu tenho um quarteirão, a quantidade de um quarteirão. E em um quarteirão, eu consigo colocar 12 barracas. Vamos ver em 2 quarteirões quantas barracas cabem usando a multiplicação? Bom, 2, quantidade de quarteirões, vezes 12, que é a quantidade de barracas. Bom, 2 vezes 2, 2, 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 24 barracas em 2 quarteirões. Então, quantidade de quarteirões, 2 quarteirões, 24 barracas. Agora, vamos ver em 3 quarteirões quantas barracas eu vou ter? Vamos lá? 3, quantidade de quarteirões, vezes 12, que é a quantidade de barracas. 3 quarteirões, cada quarteirão tendo 12 barracas, eu tenho 3 vezes o 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho, em 3 quarteirões, 36 barracas. Mas, a pergunta era em 4 quarteirões. Quantas barracas eu vou ter? Vamos fazer a conta? 4 quarteirões, quantidade de quarteirões. É isso que eu quero saber, esse resultado do problema. Vezes 12, que é a quantidade de barracas. 4 vezes o 2. 2, 4, 6, 8. 8. 4 vezes o 1. 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho em 4 quarteirões 48 barracas. Vocês conseguiram entender essa atividade? Deu para perceber que são as variáveis? Como eu faço os cálculos para chegar no resultado de uma proporção? Difícil quando fala muita coisa e fácil quando a gente faz juntos e a gente consegue entender esse processo. Bom, agora, nesse momento, eu vou pedir que vocês busquem o caderno de casa. Vamos lá? Prontos? Todos com o caderno aí em mãos para copiar a atividade para casa? Lembrando que é de extrema importância que vocês coloquem a data da aula de hoje para que no retorno a professora de vocês ou o professor de vocês possa estar corrigindo as atividades, retomando o conteúdo, para que vocês estejam aí mostrando tudo que aprenderam, aprendendo mais ainda com eles, né? E esclarecendo as dúvidas. Porque infelizmente eu aqui e vocês aí, eu não consigo saber, ai professora, fiquei na dúvida, era assim. Não tem como, né, gente? Mas então, quando as aulas voltarem de forma presencial, vocês conseguem estar tirando essa dúvida aí com os professores. Bom, nós vamos ter agora 4 situações problemas. São bastante atividades, eu vou deixar um tempo bom para que vocês possam estar copiando aí o enunciado da atividade. E eu quero que dessas 4, no mínimo vocês realizem 2. Quem quiser realizar as 4, eu vou ficar bem feliz. Mas no mínimo que vocês realizem 2 das 4 atividades passadas para casa, tá bom? Vamos lá para o enunciado da atividade? Olha só. Em uma granja, todas as galinhas botaram o mesmo número de ovos. Se uma galinha botou 3 ovos, quantos ovos botaram 7 galinhas? É mais ou menos como nós fizemos a atividade anterior ali. Nós sabíamos quantos balões as crianças tinham recebido e depois nós queríamos saber quantos no total. Agora a gente sabe que uma galinha ela bota 3 ovos. Eu quero saber quantos ovos botam 7 galinhas.
Eu vou deixar um tempo para que vocês copiem o enunciado e vocês vão fazer com conta. E quem quiser fazer um desenho do lado para ilustrar, fica a dica, tá bom? Vamos lá? Pronto, copiaram a situação problema aí que fala das galinhas que botaram tantos ovos, se cada... A gente sabe quantos ovos botaram, uma galinha botou. Então a gente quer saber quantas, se forem 7 galinhas, quantos ovos no total nós vamos ter. Bom, a próxima situação problema que nós trouxemos para vocês é a seguinte. Em uma panificadora, vende-se 4 tipos de pães diferentes. Pão integral, pão de leite, pão francês e o pão caseiro. Se 2 clientes comprarem um pão de cada tipo, quantos pães terão comprado no total? Então imaginem lá, uma panificadora. Nessa panificadora entraram 2 clientes e pediram para comprar os 4 tipos de pães diferentes que tinham ali. Ai, professora, eu fiz de cabeça. Ok, põe o resultado que deu de cabeça, mas faz a conta do lado. Porque eu quero saber se você já está conseguindo usar a multiplicação para chegar no resultado, ok? Vou deixar um tempinho para que vocês copiem, que é um pouquinho grandinho o enunciado, então para que vocês copiem com calma essa situação problema. Vamos lá?
Pronto? Vamos agora para a terceira situação problema. Eu falei que tem 4 situações, que no mínimo vocês têm que resolver 2. Então vamos para a terceira situação problema. Em uma festa junina escolar, que saudades, né, gente? Todos os estudantes ganharam o mesmo número de fichas para brincadeiras. Se 5 estudantes ganharam 3 fichas cada, quantas fichas ganharam no total os 5 estudantes? Então pensem, nós temos ali 5 estudantes, cada um deles ganhou 3 fichas. Eu quero saber quanto no total. Eu tenho 2 variáveis aí, a quantidade de fichas e a quantidade de estudantes. Vocês já sabem fazer a conta. Vou deixar um tempinho para que vocês copiem essa atividade para resolver em casa. Vamos lá?
Pronto, copiaram a terceira situação problema. Agora nós vamos copiar a última situação problema que vem, ela é parte dessa terceira situação. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. E se fossem 8 estudantes? Quantas fichas ganhariam no total? Então, assim, a gente colocou que cada estudante ganhou 3 fichas, né? Então, tem que estar copiado isso aqui para resolver o quarto. Cada estudante ganhou 3 fichas. E nesse problema, que era o terceiro, nós queríamos saber no total de 5 estudantes. Mas agora, nós queremos saber se forem 8 estudantes, ganhando 3 fichas cada. Quantas fichas eles ganhariam no total? Eu vou deixar um tempinho para que vocês copiem essa atividade. Lembrando que nós temos de novo aí quantas variáveis? 2. Nós temos a quantidade de estudantes, que são 8, e temos a quantidade de fichas, que são 3 cada um. Tanto vezes tanto, vamos ter o resultado da situação problema. Vamos copiar? Vamos lá?
Copiaram as atividades? Então agora eu vou pedir que vocês façam com muito carinho essas atividades, que tentem resolver, que conversem com as professoras, que deem um retorno do que vocês estão aprendendo. E como sempre, eu tenho deixado uma mensagem final relacionada àquilo que a gente está aprendendo. E hoje nós aprendemos sobre proporcionalidade, proporção. E aí eu trouxe uma frase que diz assim: faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Ou seja, quanto mais eu me dedicar, quanto melhor eu for, melhores resultados eu vou ter. Ok? Gente, muito obrigada pelo carinho. Até a próxima aula e um beijo enorme. Até a próxima aula.